Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, o nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, meu Instagram é @escolha investir sempre, segue lá. E hoje estamos de volta com o nosso podcast Econo Brothers para falar aqui com o meu querido Samuel, nosso economista residente, e trocar umas ideias sobre o mercado, sobre o que está quente. Vamos falar um pouquinho dessa queda do mercado hoje e dar uma pincelada geral no cenário macro e também falar um pouquinho de eleição. Samuel, seja bem-vindo. Cara, não podemos deixar de abrir o programa falando do Copom, né? Teve agora recentemente a decisão, manutenção, primeiro hold de taxa em 12 reuniões, se não me engano, né? Então, por bastante tempo o Banco Central subindo juros e agora finalmente parou de subir. A gente veio cantando essa pedra, né? Provavelmente ia encerrar em 13,75. O mercado estava extremamente precificado, né? Não tinha absolutamente ninguém achando que ia ser qualquer coisa diferente. O que você me diz desse consenso tão forte? Embora na votação o Copom teve dois votos discordantes, né? Grande Gabriel, obrigado aí mais uma vez. A gente está junto aí falando sobre esses temas que, particularmente, somos apaixonados, né? E a gente trabalha para nisso também. Então, boa noite para quem vê de noite, boa tarde para quem vê de tarde, bom dia para quem vê de dia. Nossa audiência é bem grande aí nos três períodos. E essa semaninha fechando aí com a famosa super quarta, né? Quarta-feira a gente teve decisão do Fed, que é o Banco Central Americano, e logo na sequência a decisão do Bacen brasileiro que fechou a porta aí para o aumento de juros. Tinha, devido ao comunicado que o próprio Copom tinha emitido na reunião anterior, ele falou que ele poderia permanecer ou aumentar residualmente, né? E como ele vinha aumentando depois aumentou meio, acho que foi essa, né, minha, o residualmente o mercado entendeu, ou ele fica no 0 ou 0,25. Como tu falou, as maiores apostas eram na manutenção, até porque a gente teve uma deflação em agosto, a gente teve uma deflação referente a julho, né? Agosto referente a julho. A gente teve uma deflação em setembro referente a agosto e vai ter uma deflação em outubro referente a setembro. E pelos índices, né, 15 que já estão saindo, se já se prevê nova deflação. Então a gente teria um trimestre inteiro de deflação. E aí o mercado entendeu que o Banco Central também não ia fazer esse movimento de aumento. Até porque a inflação de 24, que é o que o Banco Central realmente está olhando agora, ela está a 0,3 da meta. Então, se ele consegue ficar, 7, 8 meses, que é o que se espera, nessa taxa, ele vai conseguir trazer a meta de 2024 para dentro Da range, né? do range, né? Que ele tem que colocar. A meta de 23 também está vindo já para a meta, então ficou naquela de não fazer sentido. Mas teve dois votos divergentes que votaram para vir para 14. Realmente eu fico sem entender, mas é a dinâmica lá do Copom. Então, o juro está no topo. Vamos ficar aí uns 8 meses nesse juro e a gente volta a dois dígitos só lá para 2024. Pois é, e curioso que eu estava pensando, né? A gente até falou um pouquinho sobre isso, que se fosse depender só do Banco Central, eu diria que só um minuto. Então, é interessante que se fosse depender só do time do Copom, eu chutaria que eles gostariam de ter levado efetivamente a 14% para dar aquele recado assim, ó, pronto, agora a gente está com uma taxa forte, a gente realmente está sério em relação à inflação, a gente está preocupado, enfim, é uma questão de sinalização, né? Eu acho que eles gostariam de ter tido esse finalzinho, né, na sinalização para levar até 14, mas estava tão bem precificado, estava um consenso tão grande na curva de juros, ia ficar em 13,75, que qualquer coisa diferente disso ia ser um choque muito grande no mercado, né? Então, eu acho que para evitar esse barata voa, para evitar um excesso aí, pegar o mercado desprevenido, eles preferiram deixar como está, mas no coração eu acho que se você perguntasse para eles, ele falaram, não, eu preferia ter levado até 14, né? Não só aqueles dois ali, os demais também. E fica aquela dinâmica, né? O corte de imposto fez muito mais pela inflação do que o Banco Central. Então, realmente, a dinâmica parece.
ter mudado aí com tudo que aconteceu em 2 anos, né? A própria Covid, própria emissão monetária, própria dinâmica do eixo, né? Eu acho que o governo fala muito disso, né? O Paulo Guedes falou isso semana passada. O eixo da economia brasileira ele mudou. Não é mais um Estado indutor, foi para a iniciativa privada. E quando você tem uma alocação mais privada do que pública na economia, realmente você ganha uma produtividade. Porque a questão da alocação privada, como ela é uma alocação que visa o lucro, diferentemente da alocação pública, que não necessariamente visa o lucro, ela ganha uma produtividade. E essa mudança do eixo, quando você tira um imposto, você tem uma redução drástica, porque acho que é um debate para a gente mostrar isso para todo mundo. Não é saudável, e aí eu acho que tem tanto o polo da esquerda quanto da direita, assim, como você permite, eu acho que nenhum candidato fala isso, principalmente os de esquerda, como você permite com que os estados possam tributar o consumo a 30%? 30%, que era o ICMS. O ICMS sobre gasolina, combustível, energia elétrica, telecomunicações, que hoje na economia digital são itens essenciais, era 35%. Como que você aceita uma coisa dessa? Né? Então, e os caixas dos estados, existe um ajuste fiscal silencioso dos entes subnacionais no Brasil com a Covid, porque houve uma distribuição de dinheiro e para ter essa distribuição de dinheiro, inteligentemente, o Paulo Guedes falou, vocês vão travar aumento salarial. A gente só distribui se tiver trava de aumento salarial durante 2 anos. E isso, por si só, já fez um ajuste fiscal. Hoje, os estados eles estão com caixa sobrando de cerca de 200 bilhões de reais. E assim, por que não devolve para a sociedade? O dinheiro não é do Estado, né? O dinheiro é da sociedade. Se o Estado consegue funcionar e ter 212 bilhões de superávit, ele se devolva para a sociedade. E foi esse o mote, né? Então, a redução de impostos, ela fez muito mais para a economia brasileira do que o Copom subir 11 pontos, aí 12 pontos praticamente, né? E hoje a gente tem uma taxa de juro real cabulosamente alta, né? Porque tem casos aí já falando em fechamento da inflação em 5,7. O Banco Inter mesmo soltou um documento semana falando que eles esperam que a inflação feche em 5,8 Esse ano? Para esse ano? esse ano. Caramba, abaixo de 6 para esse ano, hein? O Meu, BS, o BS fez falando em 5,7. Então, se a gente caramba. em dezembro tem uma inflação de 5,7 e a gente está com uma taxa de juros de 13,75, a gente está com cabulosos juros reais de 8%. Eu acho assim, não tem paralelo o que está acontecendo em termos de taxa real. Na verdade, se a gente fosse pensar na nossa taxa real de 3% média histórica, o Banco Central ele tinha que ter baixado o juro, cara. Então, assim, essa Selic ela é totalmente fora do lugar e eu estou entrando no rol dos críticos ao Banco Central por esse tanto de juros que eles colocaram na economia brasileira. Pois é, e aí, assim, olha só o que você está falando, que a gente pode ter inflação abaixo de 6 esse ano. Qual que é o limite da banda esse ano? É 5,75, que é 3,25 mais 1,5, né? É 3,5, né, o centro, com 1,5 de margem. De tolerância. É. Ah, Então, tá. a margem é 2 a 5. 2 É a onde o 5. Banco Central tem que botar a inflação. Ele vai ficar Então no ainda limite, vai estourar um pouco, ainda vai vai ficar estourar, assim. vai estourar, vai estourar. Mas Aí já pensou. no ano que vem é 3,25 de meta, com 1,50 de banda, aí vai ficar entre 1,75, né? A Isso. 4,75. Perfeito. Não, o fato da gente estar falando de 5 abaixo de 6 é incrível, né? Até pouco tempo a gente estava com 10 para a expectativa de inflação para esse ano, né? Então Então, é a questão da deflação, né? Quando você. Porque é aquela coisa, é no anual, né? Então, por exemplo, a gente estava tendo o pico da inflação nesse período do ano passado, que foi quando hum, o Banco Central viu que estava atrás da curva, começou a aumentar o juro, começou 0,5, depois ele veio para 0,75 de ritmo de aumento, né? Então, aí você pensa numa planilha Excel. Você tira uma inflação que estava 1,5, quase 2% ao mês,
e coloca uma deflação de menos 0,30. Na conta matemática, é 2% a menos de inflação. Porque você Pois está é. tirando 1,5 e debitando 0,30. Então, caiu muito rápido por conta da deflação. Nos primeiros meses foi um choque, né? Porque você estava com a gasolina, principalmente gasolina, a 7,60, e eu aqui em Brasília, cara, eu vi ontem gasolina 4,30. Você Caramba, imagina, 4,30. 4,30. Lá num posto, não vou dizer o nome para não fazer mexer, num posto que é famoso por ter preço baixo aqui em Brasília. Sei qual. 4,29, 4,30. Então, eu Caramba. vi álcool a 3,30. Em Pois é. Brasília, em Brasília. Interiorzão aí em São Paulo, o álcool já está a menos que R$ 3. Então, isso é um choque deflacionário. E aí, nos 2 primeiros meses, foi o choque da energia em si, do combustível, né? E agora, para setembro, o choque é do alimento. Eu faço compras mensalmente, tá? A empresa que eu tenho, de alimento, e, cara, assim, é impressionante. O leite saiu de 7,70 para 4,70. Caramba. As frutas, 6,99 para 5,99. Assim, muita coisa baixou o preço e agora a deflação vai vir principalmente dos alimentos. Então, é muito, muito provável que a gente vai ter a terceira deflação seguida e que essa terceira deflação seguida vai trazer esse índice para baixo de 6. Pois é. Então, vamos falar sobre isso. Daí a gente teve, então, o Banco Central aqui, manteve os juros, beleza, a curva futura caiu bastante. Lá fora foi o contrário, né? Lá fora eles subiram os juros e a curva subiu, né? A curva futura empinou, porque parece que vai vir mais altas por aí. E aí hoje, na sequência, a gente vê os mercados caindo, né? Os mercados aí caindo forte. O Dow Jones abaixo de 30 mil pontos, o S&P 500 abaixo de 3.700. E aí a mídia repercutindo muito fala de que vamos ter juros altos, que a inflação está alta e que isso vai gerar desaceleração e temores de recessão. Só que os lucros das empresas, né, nem todas ainda reduziram previsão. O FedEx parece que, né, o Correio Americano parece que reduziu ali a expectativa, mas majoritariamente as empresas ainda estão com perspectiva positiva nos lucros. E aí, cara, o que são indicadores de antecipação sobre recessão nesse contexto? Hoje, o calendário foi uma notícia que estressou mesmo de vez, foi o calendário lá na Europa, né? A Europa ela está muito, muito ruim, né? Então, só para vocês terem ideia, o PMI da Europa, que saiu hoje 5 da manhã, estava se esperando a previsão a anterior foi 48,9, a previsão era abaixo, 48,3, e veio 48,2. Então, a Europa entrou no terreno de recessão pesado, né? Então, quando esse PMI ele está abaixo de 50, é porque a atividade está restritiva, então está se produzindo muito menos, né, do que anteriormente, e isso com tendência para baixo. Então, a Europa, ela está estressadíssima. Nessa semana saiu o índice de inflação na Alemanha ao produtor, está batendo na casa dos 50%. Você imagina, o produtor alemão é acostumado a ter preços praticamente inflexíveis, né? Sim, os caras têm uma curva de inflação menos de 2% historicamente aí desde 1990, vai, desde o euro. Eles estão com 45% ao produtor e o produtor não vai repassar isso de alguma forma. Então, qual que é a sinuca da Europa? E dos Estados Unidos? Eles têm que aumentar os juros, tem, né, na teoria monetária, para que tragam a inflação para a meta, e eles têm, ao mesmo tempo, já uma redução de produção. Então, eles estão entrando numa jornada recessiva pesada. E muitos do mercado, eles ainda dizem que não vai ter recessão, o Fed vai conseguir. E aí, quando saem os dados, a realidade aparece. Então, realmente os mercados eles estão estressados, aí estressa a commodity. Hoje o petróleo bateu 80, né? Assim, de 120 a 3 meses atrás ele voltou para 80. Isso, por um lado, ajuda a reduzir a inflação, né? Se você vê a composição de índice de preço nos Estados Unidos, praticamente 80, o Pareto, né? 80% da inflação deles lá, que está em 8,3 no anual, é energia e alimentos. Aí, o que se fala no mercado é a guerra, né? A guerra explodiu os preços do petróleo,
né, e do gás. E como Ucrânia e Rússia eles têm uma produção de trigo e de fertilizante muito alta, eles afetam a indústria de alimentos no mundo todo, né? Então, o trigo, pô, tem trigo em tudo, praticamente, né? Em pão, em biscoito, em tudo. É arroz também, a Ucrânia produz muito arroz, enfim. Então, essa é a inflação. Agora, com as commodities caindo, porque tem o medo de recessão e o medo está ficando maior. Então, à medida que os índices saem, o medo vai ficando maior. E aí vai chegar algum momento que é isso, cara. Quanto a gente não aumenta o juro, porque senão a gente pode botar mais fogo na gasolina dessa recessão. E aí o mercado ele vai se ajustando, né? Faziam 14 anos que a taxa americana não vinha no 3%. E o discurso do Fed, depois do comunicado de quarta-feira, foi: temos lastro, né? Temos intenção de entrar no terreno de altamente restritivo. E o que eles querem dizer quando ele fala isso? Que eles vão trazer, eles vão para frente da curva de juros, para frente da inflação. Então foi o que o Bacen brasileiro fez. E vamos ver se o Fed vai fazer agora. Se eles fizerem isso, se eles forem fazer isso, eles vão trazer o juro americano para 9. E aí o que vai acontecer nesse mundão com o juro americano a 9? Aí realmente, cara, a gente vai ter uma recessão, como parafraseando aí, como nunca a gente viu aí, vai ser, o negócio vai ser feio. Eu não acredito que passe isso tudo, sabe? Eu acho que no 4,5 ali já vai ser meio o limite deles, né? E eu acho que até antes disso também, antes de chegar nesse 4,5, a inflação também já vai dar uma acalmada. Mas o que eu acho mais engraçado, assim, de tudo que eu leio, é que realmente é um processo de incerteza grande. Porque se, por um lado, muita gente fala que acha que vai ter recessão, que o juro está subindo muito rápido, por um outro, quando a gente olha os dados da economia real, pô, ainda tem muito emprego, né? Ainda tem um apagão de mão de obra muito grande, né? Então, pô, como é que tem recessão sobrando emprego, né? Não combina, né? Então, tipo assim, os resultados das empresas ainda estão vindo razoavelmente fortes. Teve um ou outro, né? O FedEx, enfim, mais alguns ali colocaram alerta de guidance ali nos resultados. Mas, assim, o fato é que existe uma chance que, por enquanto, pelo menos, não é desprezível de um soft landing, ou seja, de conseguir diminuir a inflação e de conseguir que a gente veja os juros não subindo tanto, né, ao ponto de gerar efetivamente uma recessão, assim, do mercado conseguir se ajustar e voltar a crescer, enfim, voltar a ter crescimento, mesmo que com um ambiente de juros mais altos, né? E aí, será que essa possibilidade, né, do soft landing, será que isso é muito obscuro porque o mercado não consegue, né, o equilíbrio, ele ou é muito eufórico ou é muito pessimista? É o que o mercado hoje está se equilibrando, né, nesse soft landing, entendendo que o Fed vai conseguir manobrar isso e que ele vai acabar, que ele vai conseguir fazer com que a economia saia desse perigo, né, da inflação descarrilhar. O principal perigo é esse. Você entrar num gatilho de espiral inflacionária. Hoje o mercado ainda confia que o Fed vai conseguir fazer esse soft landing e é o que o mercado está se prendendo, cara. Mas a cada mês, com cada dado que sai, o mercado toma o choque da realidade, né? Então, esse PMI hoje da Europa veio, azedou muito o sentimento, azedou demais. E, e é isso, né? Nesse inverno aí europeu. Se não tiver um acordo lá da guerra, a gente pode ter convulsões sociais lá. Assim, eu leio muito o Ray Dalio, né? O Ray Dalio, ele fala que tá falando direto que o Fed vai trazer esse juro a 6. Da outra vez que chegou em 6 e pouco, ali em 2008, teve a crise do subprime, né? Foi quando o Então, juro estava tão alto que as hipotecas começaram a ficar impagáveis, né? e já está nesse nível. As hipotecas lá nas taxas imobiliárias nos Estados Unidos e o Fed falou sobre isso também no discurso de quarta-feira, quando anunciou a subida do juro. Ele falou claramente, o mercado imobiliário americano ele vai entrar em correção assim pesada.
A taxa lá está 6,5 já de imobiliário. É assim, uma espiral bem negativa. E tá acontecendo as coisas devagar. Então, eu acho que é um ambiente de incerteza aí para 2023, como você falou, está bem alto. E vamos ver, cara. Eu acho que o Fed, assim, tem várias forças se movendo, né? Eu acho que esse petróleo a 80 ajuda muito a inflação americana e europeia, né? Ajuda muito esse petróleo na casa dos 80, 70. E aí pode dar uma amenizada na necessidade de aumento de juros, mas realmente eu acho que o mercado ainda não está precificando essa recessão toda que estão aparecendo nos índices por acreditar que o Fed, né, vai conseguir fazer o soft landing. Vamos ver. E para fechar, não menos importante, estamos na reta final da eleição aqui no Brasil. Pesquisas apontando aí potencial até mesmo de um primeiro turno para o Lula, né? Aí tem algumas pesquisas que o pessoal critica, né? E que estão colocando o Bolsonaro na frente, enfim. Então, assim, mas o cenário majoritário é uma vantagem do Lula. O crescimento que a gente viu ali do Bolsonaro até o 7 de setembro deu uma estagnada depois, né? E só que assim, ninguém tá todo mundo vendido, né? A mídia segue em guerra com o Bolsonaro, não tem nada de bom que o Bolsonaro, né, possa ter feito na vida aí que jamais vai ser noticiado pela mídia tradicional, e só o foco nas coisas ruins mesmo, né? Então, a gente segue a guerra declarada e no mundo paralelo, né, no mundo das mídias sociais, o bolsonarismo segue engajado, segue forte, né? E assim, parece parelho, né? Quando a gente olha de fora, né? Sem prestar atenção nas pesquisas. O que que tu tá pensando por aí? Cara, é realmente eu vejo de fora assim, um grande teatro, né? De um lado, contar, cálculos estatísticos aí que se baseiam num censo que não existe mais, né, do Brasil. Estou vendo várias casas ou mesmo pessoas do mercado falando que os números do Datafolha eles são viesados porque se utiliza censo da PNAD de 2010, a gente é uma outra sociedade, enfim. E aí, do outro lado, também, institutos recentes que nunca fizeram uma pesquisa presidencial, fazendo uma leitura totalmente oposta, né? Então, eu acho que a gente está nas contações de histórias da realidade, né? Então, como fala assim na música, existem três verdades, a minha, a sua e a verdade verdadeira. Então, realmente difícil. Porque eu acho que o bolso, né, a parte onde mais dói no ser humano é o bolso. E também acho que a eleição é retrato, não é filme. Então, a gasolina sair de 7 para 4 facilita o discurso pró-governo, né? A luz cair, o telefone cair, facilita, o auxílio facilita, a máquina na mão facilita. Por outro lado, é um candidato, né, o presidente, com bastante rejeição por essa guerra com a mídia, né, que ela está enfraquecida em termos de polo de poder influenciar, né, já influenciou muito mais, né, está descentralizada essa questão da informação, mas ainda é um ente forte, né? E como você falou aí, a mídia bate 24 horas por dia no presidente durante 4 anos. Né? Eu acho que qualquer outro presidente ele nem iria para a eleição, de tanto que não teria chance. O Bolsonaro ainda consegue ter chance. Por conta principalmente do lado da economia, resultados que estão aparecendo principalmente esse ano. Né? Então, superávit aí depois de 9 anos, né? Muita concessão, essa mudança do eixo da economia brasileira, eu acho que ela não ainda, os economistas tradicionais, né? Eles ainda não pegaram essa mudança, principalmente em relação ao crescimento desse ano. Né? A gente estava, no início do ano, todo mundo falando da recessão de 1%, de 0,5%. A gente vai ser um país que vai crescer 3%, com uma inflação quase na meta. Então, assim, a gente vai ter, pela primeira vez na história, uma inflação menor que dos Estados Unidos. Pela primeira vez na história, uma inflação menor que da Europa. Então, esses resultados mexem no bolso das pessoas e aí fica esse empate aí, né?
um instituto falando que o Lula tem 40 contra 32 do Bolsonaro. Aí saiu hoje que não, que o Bolsonaro tem 44 contra 31 do Lula. Sim, realmente os institutos de pesquisa eles estão totalmente sem credibilidade, mas eu acho que no final das contas, com tanto resultado positivo economicamente falando, pode ser que a gente vá para esse segundo turno, mas realmente, claramente, eu acho que vai ser, como diria, né? É a economia estúpida, né? Então, eu acho que a Uhum. economia vai ser um grande fator de desequilíbrio aí dessa disputa. É isso aí. E já vamos fechando o nosso horário. Quando o papo é bom, o tempo voa. Pessoal, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Um abraço, pessoal. Até mais. Valeu, Valeu. obrigado. Tchau, Tchau. tchau.